Olá pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Hoje a nossa aula vai ser sobre Gabriel Marcel. Quem foi Gabriel Marcel? Então nós iremos falar quem foi esse filósofo, um pouco da sua vida, suas obras e a sua filosofia. Antes eu peço para que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no nosso canal, compartilhem esse vídeo e também deixe suas perguntas, faça seus comentários para a gente estar divulgando aí, um pouco de filosofia para este mundo que precisa, esse mundo de insanidade. Então vamos lá. Gabriel Marcel. Gabriel Marcel, ele nasceu em 1889 em Paris, França. Faleceu em 1973. O Gabriel Marcel, ele foi um crítico e autor teatral. Seu teatro não pertence tanto ao mundo dos sistemas, e sim muito mais ao mundo dos problemas. Então Gabriel Marcel, ele estava preocupado com o homem concreto, com a vida do indivíduo. Para ele, o que importa é o homem concreto, determinado, que se encontra em certa situação. Então, o Gabriel Marcel, ele foi um crítico de teatro. Ele teve peças, ele criou peças e ele está dentro aí da escola filosófica, os existencialistas, que vão falar sobre a existência, sobre a vida do homem. As suas obras: Jornal Metafísico, 1927, Ser e Ter, 1935, Da Recusa à Invocação, 1939, Homo Viator, 1944, Os Homens contra o Humano, 1951, Mistério do Ser, 1951, O Homem Problemático, 1955. E agora a gente vai falar da sua filosofia, do seu pensamento. O Gabriel Marcel, ele está dentro do existencialismo cristão, Ele vai falar da existência do homem sem não esquecer a fé. Então, ele fala que existe a ciência. A ciência, ela parte daquilo que pode ser verificado, aquilo que pode ser mensurado, aquilo que pode ser manipulado, que pode ser somado, dividido, multiplicado. Então a ciência, ela trabalha com aquilo que ela pode verificar, com aquilo que ela pode experimentar, fazer experiências. E ele vai falar que a fé não pode ser verificada, a fé não pode ser experimentada. Então vamos lá. A ciência ou a verificação não pode captar o objeto da fé, que é Deus. Deus é o não verificável. E o crente não pode explicar Deus por meio de demonstrações verificáveis, já que, como escreve Marcel no Jornal Metafísico, Deus está além de todas as razões e além de toda a relação causal. Deus é o outro da ciência, que verifica, é o absolutamente outro. Então ele está falando o quê? Que Deus não pode ser verificado. Deus não é algo que a gente coloca num telescópio, num tubo de ensaio. Não tem como colocar Deus dentro de um laboratório. Então ele fala que Deus é absolutamente outro. Outro no sentido daquilo que não pode ser mensurado, não pode ser verificado. O objeto da fé vai além da ciência. Também o sujeito da fé, isto é,
O indivíduo irrepetível em sua situação insubstituível está fora do discurso científico, verificável. Não só o objeto da fé e o sujeito da fé estão além da verificação, mas também o fato ou história religiosa. Por sua natureza, transcende as categorias historiográficas baseadas na verificação. Então, o que está falando aqui? Que a história religiosa, o fato religioso, vai além, né? Transcende aquilo que pode ser verificado, aquilo que pode ser mensurado. Para o homem profundamente religioso, tudo é perpetuamente posto em questão, nada é adquirido, e isso nada mais é do que um modo indireto de definir a esperança, não a saber sobre a providência. O discurso sobre Deus não é factível por meio de argumentações lógicas capazes de, por exemplo, chegar a demonstrações da existência de Deus, mas muito mais por meio da descoberta do metaproblemático. Compreende-se que o mistério nos compreende. Nós não podemos compreender e dominar o mistério. O mistério não pode ser entendido, né? Então, para ele, o mistério é aquilo que não pode ser compreendido. E a fé tem os seus mistérios, né? Você pega a ideia de milagre, né? Você pega a própria ideia de Deus. Deus é o sobrenatural, quer dizer, é aquilo que foge do natural, né? O milagre seria aquilo que é sobrenatural. Então, esses mistérios, para Gabriel Marcel, eles não podem ser entendidos. O que podemos fazer, porém, é realizar a análise de nossos modos de participação nele, como é o caso das experiências cristãs da fidelidade, da esperança e do amor. Então, o que ele está falando? Que o que nós podemos fazer é viver, né, as experiências religiosas. Então, por exemplo, viver o amor ao próximo. Quando a gente tem fé, a gente tem esperança. Então, o que a gente pode viver são os valores próprios da vida religiosa, né? Próprios da religiosidade. Então, nós não podemos verificar se Deus existe ou não, mas através da fé, da fidelidade, do amor, da esperança, a gente pode experimentar, né, essa vida religiosa. Em suma, o único modo de falar de Deus é a invocação, isto é, falar de Deus. Não se demonstra Deus, invoca-se. Então, para Gabriel Marcel, Deus é algo que não pode ser demonstrado, mas pode ser invocado, né? Então, quando eu faço uma oração, por exemplo, eu estou invocando a Deus. Eu não posso demonstrar que ele existe, mas eu posso invocá-lo, né? Quando eu faço, por exemplo, uma oração. E para terminar, o Gabriel Marcel, ele fala que nós estamos no momento do ser e do ter, e que hoje o ter é mais importante que o ser. Então a atitude espetacular e a visão objetiva estariam na base do mundo visto como posse e, portanto, da alienação e do desespero, afirma Marcel. A estrutura de nosso mundo é tal que o desespero absoluto parece nele possível. Mas é exatamente diante dessa tragédia do ter, em face do desespero, que a metafísica deve tomar posições, e libertando-me da concupiscência da posse das coisas, torna-me disponível para o ser. E é justamente sobre o modo positivo pelo qual se exorciza e se afugenta o desespero. Então ele está falando o quê? Que a única forma
da gente combater, né, toda essa questão do ter, né, a questão do consumo, do possuir, é valorizando mais o ser, né, ou seja, é sendo, né, sendo mais do que tendo, beleza? Deixa seu comentário, curta o vídeo, compartilhe e até a próxima aula. Valeu, obrigado!